Ok, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí para a nossa live. Quero começar pedindo desculpas, né, aí pelo nosso atraso. A gente teve alguns problemas, não foi possível chegar no horário que nós havíamos combinado, que nós havíamos marcado, tá? Vou fazer alguns ajustes aqui para tentar melhorar um pouco a qualidade aqui para vocês, tá bom? Deixa eu tentar ajustar aqui. Ok. Bom, pessoal, felizmente não foi possível nós chegarmos no horário previsto, no horário combinado, às 22 horas, né? Mas para cumprir o nosso compromisso, para cumprir o nosso acordo, estou aqui para trazer informações para vocês sobre o Mengão, tá? Nós tivemos uma quinta-feira aí bem movimentada, com muita notícia a respeito do Flamengo. Vou trazer aqui 5 notícias interessantes para te atualizar, para te deixar bem informado sobre tudo o que aconteceu nesse dia, certo? Nós vamos falar aí sobre, por exemplo, o Al Hilal está esperando uma resposta do Flamengo com relação à proposta feita pelo Ayrton Lucas. Isso mesmo, nós trouxemos essa informação de que um time árabe, né, havia feito uma proposta pelo Ayrton Lucas. Ainda não havia sido divulgado qual era o time, mas agora já temos essa informação. O time é o Al Hilal e fez uma proposta aí pelo Ayrton Lucas e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Tá aguardando então uma resposta aí do Flamengo. Vamos falar também Hugo Souza, né, goleiro ex-Flamengo aí, sendo eleito o homem do jogo pela sua estreia no Campeonato Português. Vamos falar também, pessoal, sobre ex-presidente do Flamengo detonando o Jorge Sampaoli. Isso mesmo, um ex-presidente do Flamengo usou a sua rede social, na verdade usou o seu site pessoal para poder tecer sérias críticas ao treinador do Flamengo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar também uma notícia boa aqui para vocês, para falar sobre Pulgar já retornando, começando ali o trabalho de transição, deve retornar em breve a fazer parte dos relacionados para o Mengão, do Mengão, tá bom? E também vamos falar aí sobre a Arrascaeta, né? A mídia aí divulgou muito desde ontem, na verdade, está sendo divulgado, está sendo difundido aí, que o Arrascaeta saiu chateado do jogo de ontem por ter sido substituído. Nós vamos falar então sobre isso aí um pouquinho também, tá bom, pessoal? Então vamos começar aí por essa notícia do Hugo Souza, mas antes de qualquer coisa, deixa eu te pedir, se você ainda não é inscrito no canal e está chegando pela primeira vez aqui ou nos visita com frequência, considere se inscrever no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu like ajuda muito o nosso trabalho, nós estamos começando um trabalho, precisamos muito da ajuda de vocês, tá bom? Então, se você puder, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like ajuda bastante e compartilha com mais um rubro-negro para ele também ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão, tá? E se você já é inscrito, a minha gratidão, te peço mesmo, curte, comenta e compartilha, tá bom? Vamos então já para o vídeo, para a gente não perder tempo, e vamos já falando aí sobre o Hugo Souza sendo eleito o homem do jogo, isso mesmo. O Souza, goleiro do Flamengo, recentemente vendido aí, negociado aí com o time de Portugal, ele foi eleito o melhor jogador em campo, ele foi eleito o homem do jogo, man in the match, né? O homem do jogo lá em Portugal na sua estreia pelo Campeonato Português. O time dele acabou perdendo, acabou sendo derrotado, né? Mas apesar disso, o Hugo Souza foi eleito o melhor jogador em campo aí com total defesas praticadas aí pelo goleiro, tá? Então, sorte aí para o se dê bem, que ele progrida, que ele cresça, que ele evolua como pessoa e como atleta, né? E que ele conquiste aí grandes coisas. Potencial, ele tem muito potencial, aquele garoto, tá? Precisa ser cuidado, mas ele tem muito potencial, é um goleiro muito bom, tá bom? Então, sendo eleito aí na sua estreia, estreando com o pé direito pelo Campeonato Português, sendo eleito o melhor jogador em campo. Ok, pessoal? Vamos já passar rapidamente, nós vamos ser 10, tá? Vamos falar sobre ex-presidente do Flamengo detonando Jorge Sampaoli. Isso mesmo, um ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, ele usou o seu site pessoal para poder fazer críticas
ao técnico Jorge Sampaoli. Eu vou ler aqui um texto que ele publicou lá no seu site, tá? Essa informação aí ela foi trazida pelo site da ESPN, ok? E eu vou ler aqui o texto que o Kleber Leite publicou lá no seu site, fazendo duras críticas ao Jorge Sampaoli. Veja o que ele diz. O que o Sampaoli imaginou antes deste jogo? Certamente, estando o time com Everton Ribeiro e Gerson no banco, o recado para o torcedor era de que ganhar não era a prioridade. Além da escalação equivocada, sem nenhum comprometimento em ganhar, as alterações foram tão ruins quanto a escolha inicial. O pior foi trocar 6 por meia dúzia, né? O pior foi trocar 6 por meia dúzia. Pedro poderia ter entrado no lugar do Alan ou Vitor Hugo, mas quem saiu foi Gabigol. Em meio a tanta coisa ruim, Luiz Araújo foi um sopro de esperança. Isso aqui eu concordo com ele, tá? Luiz Araújo mais uma vez mostrou que está com vontade, está querendo jogar, precisa, está buscando espaço e aliás ele precisa, inclusive, eu acho, já está merecendo, inclusive, começar um jogo de titular, tá? Com o time principal, não com o time reserva, mas com o time principal do Flamengo. Ele continua aqui no texto, o Kleber Leite, ele diz mais: paralelo a tudo isso, o semblante de cada jogador do Flamengo era flagrante. Está na cara que o ambiente é ruim. Bom não esquecer que jogamos contra o time do São Paulo muito mais para a reserva do que titular. Perdemos 2 pontos e a vice-liderança do campeonato. A pergunta que não quer calar: por que Rossi não é escalado? Não teria sido uma boa oportunidade para apresentar o ex-goleiro do Boca? Tá feia a coisa. Então essas são as palavras do Kleber Leite. Kleber Leite, que foi presidente já do Flamengo, tá? Lembrando que Kleber Leite pelo Flamengo tem títulos de muito pouca relevância, tá certo? Mas ainda assim ele está fazendo críticas aí ao Jorge Sampaoli pelas escolhas dele. Eu concordo com algumas coisas que ele fala aqui, tá bom? Eu acho também que o Rossi ele precisa ser testado, ele precisa ser apresentado para a torcida, para a gente ver qual a qualidade, o que podemos esperar desse jogador. Contratado aí junto ao Boca Juniors, um bom goleiro, mas ainda não teve nenhuma oportunidade. E eu acho que o Matheus Cunha está caindo de produção, o Matheus Cunha tem falhado em alguns jogos, tá certo? Então, acho que é hora da fila andar, acho que é hora de dar uma oportunidade aí para um outro jogador. Ok, pessoal? Vamos falar agora sobre o nosso terceiro assunto, vamos falar sobre o Pulgar iniciando a sua transição. Isso mesmo, Pulgar que está fora desde o dia 12 de julho, ou seja, há 1 mês e 2 dias, Pulgar está fora do time do Flamengo. Começou sentindo, né, um incômodo, achava-se que era algo simples, acabou sendo algo muito sério, muito grave, e ele está aí retornando, começando o trabalho de transição. Ele já consegue fazer alguns trabalhos físicos com alguns jogadores, mas acompanhado sempre da fisioterapia, tá certo? Há uma possibilidade, há um otimismo da comissão técnica de que ele possa estar à disposição para o jogo de quarta-feira. Mas essa possibilidade é muito remota, tá? Não tem nada certo ainda, é muito remota essa possibilidade de ele estar à disposição para o jogo da quarta-feira, ok? Mas a notícia boa é essa: está voltando, já está no trabalho de transição, já iniciou o trabalho de transição. Então, brevemente, ele vinha fazendo boas partidas, né, pelo Flamengo, inclusive um excelente cobrador de falta, segundo se sabe, nos treinos ele tem batido falta, estava pelo menos batendo faltas muito bem. Então, mais um reforço aí que o Flamengo deve ganhar nos próximos dias, a volta do volante aí, Eric Pulgar, ok? Vamos torcer para que ele volte logo, de verdade, e reforce o Flamengo. A gente está precisando de bons jogadores aí, ok? Vamos para a nossa quarta notícia do dia, que também foi muito repercutida desde ontem à noite, desde o término do primeiro tempo do jogo. Isso já começou a repercutir. E o que é isso? Arrascaeta se irrita com substituição. Essa é tanto a notícia anterior do Pulgar quanto esta é do portal GE, tá certo? Ambas são do portal GE.
E aí o GE fez uma longa matéria sobre esse assunto aqui. Eu peguei apenas algum resumo, o cerne ali para trazer para vocês, ok? Então, de acordo com o GE, o Arrascaeta ficou muito irritado com a substituição de ontem. Ele sequer voltou do intervalo para o banco de reserva. A partir do momento que ele foi substituído ali no intervalo, ainda no vestiário, ele sequer retornou para o banco. Ele ficou assistindo, acompanhando o restante da partida do próprio vestiário. Não voltou dando sinais assim de uma insatisfação com a substituição, tá certo? E não apenas ele, segundo a reportagem do GE, mas outros jogadores do Flamengo também ficaram perplexos pela substituição, pela decisão do técnico Jorge Sampaoli de tirar o Arrascaeta no intervalo do primeiro tempo. É um assunto bem controverso, bem complicado, né, pessoal? Porque o Jorge Sampaoli, ele faz algumas escolhas, às vezes, que verdadeiramente são questionáveis. Mas o ponto é, será que o Arrascaeta, tudo bem, eu acho que ele não deveria ter tirado o Arrascaeta, mesmo não tendo feito um bom primeiro tempo. O Arrascaeta não jogou bem. Mas ainda assim, é um cara diferenciado, é um cara que pode, de fato, em uma jogada, fazer a diferença, mudar todo um jogo a partir de uma jogada que ele pode fazer. No entanto, ele não fez um bom primeiro tempo. Mas, contudo, é bom lembrar que no início da temporada, um pouquinho mais para trás, ele estava se arrastando em campo. O motoqueiro resolveu passar aqui, fazer barulho, né? Infelizmente. Vamos aguardar aí. Pois é. Mas é bom lembrar isso, né? O Arrascaeta, há meses atrás, estava se arrastando em campo e o Sampaoli bancou ele no time titular. Criticado por muita gente, precisamos lembrar desses detalhes. Criticado por muita gente, a mídia, né, criticando duramente o Arrascaeta, e o Sampaoli bancou o cara, deixou ele lá. E agora, porque o Jorge Sampaoli, independentemente se ele acertou ou se ele errou, ele substitui o jogador no intervalo e, segundo a reportagem do GE, o jogador não retorna para o banco por conta de uma chateação, por ter ficado indignado por ter sido substituído. Eu acho que isso também é um ato de indisciplina. Tá? Eu acho que isso também é um ato de indisciplina. A diretoria do Flamengo precisa tomar a frente dessa situação, porque senão os jogadores vão continuar mandando no clube como sempre mandaram. Tá? Então, eu acho sim que o Sampaoli errou em substituir, mas eu não concordo com a atitude do Arrascaeta de não ter retornado para o banco de reservas para ficar com os companheiros ali durante todo o segundo tempo. Inclusive, ainda de acordo com essa reportagem, ele saiu antes da maioria dos jogadores do Flamengo, como que não é de costume ele sair de maneira antecipada. Ele acabou saindo de maneira muito rápida, apenas esperou terminar ali o término da partida, aquela roda de jogadores que geralmente eles fazem tanto no começo, antes da partida, quanto no final da partida, aquela roda de oração, né, aquela palavra de incentivo. Após essa roda de jogadores, ele simplesmente saiu rapidamente, abandonou ali o estádio do Maracanã. O mesmo aconteceu com Everton Cebolinha, que também saiu rapidamente do Maracanã, antes da maioria dos jogadores. A reportagem não deixa claro, mas dá a entender que o Cebolinha também teria ficado chateado. Na minha opinião, mais um que fica chateado sem motivos, porque se tem alguém que tem recebido a oportunidade do Jorge Sampaoli, esse alguém é o Cebolinha. E diga-se de passagem, não tem correspondido, tá? Tem ganhado muitas oportunidades e não tem correspondido àquilo que está recebendo, ok? Mas diz aí nos comentários se vocês concordam comigo. Vocês acham que o Arrascaeta está certo em protestar dessa maneira e não voltar para o banco de reserva, para ficar junto com os companheiros? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de você, tá bom? Vamos aqui agora, queridos, para a nossa última notícia. Vamos falar aí sobre o Al Hilal, esperando uma resposta do Flamengo. Essa é uma reportagem, uma notícia que foi divulgada primeiramente por um repórter turco chamado Ekrem Konur, acho que é essa a pronúncia do nome dele, e ele trouxe então essa informação. O jornal espanhol AS havia divulgado que o Flamengo havia recebido uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais pelo Ayrton Lucas, mas não havia divulgado qual era o clube
Sabia-se que era um clube da Arábia, no entanto, não sabia-se qual clube era esse. Essa nova atualização, trazida aí pelo repórter turco Ekrem Konur, ele fala que é o Al Hilal. O Al Hilal chegou e fez uma proposta para o Flamengo no valor aí de 107 milhões de reais, ou seja, 107 milhões de reais. Vale lembrar que o Ayrton Lucas ele foi comprado pelo Flamengo junto ao Spartak Moscou em 2022 pelo valor de 39,3 milhões de reais e agora chega uma oferta 2020, no meio de 2022, ou seja, um ano depois, chega uma oferta por ele no valor de 107,1 milhões de reais. Ou seja, teve uma valorização de quase 3 vezes do valor de aquisição. O Flamengo adquiriu por 39,3, recebe uma proposta aí de 107,1. O Flamengo ainda não respondeu, ainda não deu a resposta para o Al Hilal. O Hilal está aguardando essa resposta e é muito provável que, se essa resposta do Flamengo for negativa, é muito provável que eles ainda aumentem esse valor, tá? Dinheiro, verdadeiramente dinheiro não é o problema para eles. Então, está aí, o Flamengo, o Al Hilal está aguardando então uma resposta do Flamengo sobre essa situação aí do Ayrton Lucas. Mas deixa aí nos comentários, quero saber de vocês. Se vocês fossem diretoria do Flamengo, venderiam o Ayrton Lucas por 107 milhões de reais? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de você, tá bom? Ok, pessoal? Essas eram as notícias que eu queria trazer para vocês. Esse aí foi um resumo do dia do Flamengo. Todas as notícias que saíram. Destaquei 5 interessantes aqui para vocês, tá bom? Para manter vocês bem atualizados, fazer com que vocês durmam aí sempre bem informados de tudo que acontece no Mengão, tá? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, eu te peço mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, curte, comente e compartilha. Você que já é inscrito, minha gratidão, te peço, faça o mesmo. Eu vou ficando por aqui, amanhã nós temos vídeo no canal. Fiquem com Deus, saudações rubro-negras.